Olá, sou o Michael e vou mostrar para vocês um pouco do projeto que eu estou fazendo. Como vocês sabem, pelo menos alguns de vocês sabem, estou fazendo um projeto 3D na Unity e está bem complexo algumas partes, outras está sendo bem fácil de lidar, mas no geral é bem complexo porque estou fazendo tudo sozinho. Às vezes você tem um pouco mais de tempo, às vezes não. Tem dia que você tá cansado e tem dia que você tá super, sabe, ligadão e fala, eu quero terminar, eu vou fazer, mas na maioria das vezes a gente tá sempre na média. E, bom, hoje, tô muito inspirado, agora é 13h53 da manhã do dia 14/10/2025. Vou mostrar pra vocês um pouco da troca dos materiais, né, dos materiais antigos para os materiais novos agora, e vou fazer algumas explicações. Eu vou tentar não me alugar muito, mas para aqueles que estão entrando na área agora e para aqueles que já vêm de longa data, se caso eu errar alguma coisa aqui, lembrem-se, eu sou um dev igual a vocês, então essas coisas acontecem. E na maioria das coisas aqui eu sou autodidata em tudo, então sou autodidata no Blender, sou autodidata na Unity, eu sou autodidata em programação. E é isso, vamos lá? Bom, esse aqui é o meu projeto. Eu tô fazendo essa. Eu tava fazendo essa torre, essa entrada aqui esses dias. Eu coloquei um shader aqui, mas eu não gostei muito. Porque. Não é que eu não gostei, é por causa da coloração dele, né? Ficou meio estranho. Não pela coloração, mas pela claridade. No caso, eu tô usando esse shader aqui. Então, esse aqui é conforme a luz vai tratar, né, o ambiente. Eu deixei em 0.25. Em 0 ela vai ter a claridade total. E no máximo ela fica sem a luminosidade, né? O sol vai bater, ele reflete. A gente consegue ver que ele tá batendo, refletindo, mas é só nas partes 100%. Agora, se eu tirar, a claridade fica bem melhor, né? Aonde a luz bate. E eu não tinha percebido isso. Óbvio que eu percebi isso aí lá no começo para outras coisas. Só que eu não percebi a influência no mapa. E eu só vi agora que eu fui trocar. E eu decidi fazer essa gravação. Lá na parede de trás, essa rocha inteira aqui, ela está no máximo da luminosidade. Se eu reduzir, ela pega a luminosidade aonde e somente o sol está batendo. Aonde o sol não bate, ela não pega. E eu estava acostumado a usar com 0.25 para tudo, para todos os materiais. Só que eu percebi essa parede aqui, ó, nessa luminosidade. Eu falei, pô, lá no material no Blender, eu tirei a luminosidade para que ele ficasse um pouco mais escuro. E aqui ficou brilhoso. Aí eu fui olhar, fui testar, né? E aí eu vi isso aqui, eu falei, putz, mano, e agora? E aí vai dar um trabalho pra resolver isso, porque tudo que tá aqui na cena tem. Nem tudo, né? Algumas coisas assim, por exemplo, as folhas, essas árvores aqui elas vão sair, vão entrar as novas árvores. Eu sei que eu fiz antigamente, quando eu tava fazendo um jogo 100%, sabe, tava fazendo um jogo low poly, bem simplesinho, né? Então eu falei, vou deixar essas árvores aqui, criei um tutorial, joguei essas árvores aqui, mas eu não vou usar mais elas, vou usar as novas árvores agora, eu vou retirar. Só que tudo que é material que é transparente, eles não utilizam, como que eu posso falar? Todo material transparente, ele não usa o shader, se você colocar o shader ele vai ficar feião, né? Então, olhando isso, eu falei, velho, vai complicar, porque eu vou ter que voltar e mexer em tudo, só por causa dessa luminosidade aqui que eu não tinha me tocado antes. Eu vi que tem a diferença, né, que você faz, a diferença e tal, mas eu não me atentei a isso. Por que que eu falo isso aqui? Porque se a gente colocar o personagem lá na ponta, vai ter uma diferença, ó. Eu vou tirar a luminosidade primeiro, vou dar um play. E nas paredes aqui ficam nítido, né? A claridade, a forma com que a gente vê, né? Se está muito escuro, se está muito claro. É óbvio que tem a iluminação do ambiente também, que eu ainda preciso finalizar. Eu não finalizei a iluminação. Então, se a gente olha lá no fundo, ó, a gente consegue ver essa primeira parede aqui. A gente consegue ver essa primeira parede clara e ela vai escurecendo. Eu coloquei o sol para girar rápido e a gente tem essa diferença de luminosidade. Aqui tem um sistema de dia e noite já rodando. E aí eu estou focando agora lá nas paredes, lá no fundo. Se eu vier aqui, ó, lá no sistema de dia e noite,
tá ali em 5, eu vou colocar aqui ó, em 2, só que a luz o dia vai passar bem rápido. E a gente consegue ver, as árvores estão brilhosas porque eu acabei de falar, né, de transparência, elas não estão com shader, então elas vão ficar meio estranhas. Mas as novas árvores agora eu vou tentar resolver de uma outra forma. Então, aquele tom, aquele shader, eles influenciam bastante lá no fundo, né? Então se eu clicar lá na parede, ó, agora eu não estou influenciando tanto, mas eu acho que é porque eu tô longe. Mas de dia ele influencia 100%. Tem que resolver o sol, o céu também. Faz um tempinho que eu não mexo com isso. Eu fiz o céu para dia, mas não finalizei a parte da noite. Só tem o skybox do dia, não tem o skybox da noite. Então, ó, quando vai clareando, a gente percebe que lá na parede. Ó, vou deixar sem luz total. Para quando o sol bater lá na parede, ele não vai pegar aquela claridade toda. Ó. Só que se eu retirar, eu consigo ver o sol batendo de manhã. Ó. E aí o sol vai passando por esse ambiente. Tá vendo? Só que aqui no caso tá trocando rápido porque o sol tá bem acelerado. Então vai estar lá a luz passando e onde tá pegando. Então eu só percebi isso aqui agora e eu vou ter que ajustar tudo isso. Então aonde o sol vai batendo, vai mostrando a claridade. Então eu vou ter que alterar tudo. Bom, trabalhão. É pra vocês verem como que às vezes a vida de dev não é fácil. Mas, vamos lá. Vou mostrar pra vocês a questão que eu acabei de falar. De trocar essas árvores. Essas árvores aqui antigas, elas cumpriram seu papel. Elas cumpriram seu papel. Isso aqui não vai estar aqui mais. Eu pensei em pôr uma casa aqui. Só que não vai existir mais essa casa. Então eu já posso deletar esse cara aqui. Não vai existir mais. Essas árvores aqui, todas essas árvores, elas vão embora, vão de arrasta. Viram umas novas árvores, então. Filha, vocês vão embora. Se eu pegar aqui, ó, os pinos. Todos os pinheiros. Tem árvore pra cá. De tudo quanto é lado aí, ó. Essas aqui vão de arrasta. Todas elas. Todas aquelas árvores lá também. Lá em cima, elas vão de arrasta também. Viram outras árvores aqui. Eu tenho algumas árvores ainda dessas aqui, mas não sei se eu vou permanecer com elas aí. Por enquanto eu vou deixar aqui. Mas elas não vão existir mais. Mas se eu vier aqui no Game Scene Settings, materiais, cadê? Plugins. Cenários, Spins, Fences, First Island, Key. Deixa eu ver se eu tenho as árvores aqui, se eu coloquei elas aqui soltas. Aí tem que deletar também. Voltar. Árvores. Árvores mortas, pinheiros. Pinheiros estão aqui, ó. Todos os pinheiros. Na verdade já tem mais pinheiros, né? Mas por enquanto eu deixei isso aqui. É bem simplesinho. Mas vamos ter que ir de arrasta porque não vou usar mais. Aqui são as outras árvores, mas eu vou deixá-las aí. Permaneçam aí. E vou trazer as novas árvores pra cá. Então vamos lá. Aqui no Blender eu fiz as novas árvores. Então, como eu falei pra vocês, ali no cantinho tinha uma caixa, né? Que eu coloquei um cubo aqui porque eu tava fazendo o teste de onde eu deixaria uma casa e tal, mas eu decidi trocar esse objeto aí. E
Aqui é complicado, que você troca da Unity pro Blender. Lá na Unity, para você se aproximar do objeto é F. Aqui no Blender, para se aproximar do objeto é vírgula. E aí, aqui no Blender, se você clica com o botão direito, ele abre a configuração. Na Unity, você clica com o botão direito e você rotaciona. Aí você se perde. Então, esses materiais aqui, ó, eu tirei a luminosidade deles também. Se eu for aqui em Shader, só apertar o vírgula, vai lá pro objeto. E o especular dele tava ali, ó, em... Deixa eu ver se era o... Era especular? Agora eu não lembro. Eu vou deixar assim, porque agora eu realmente não vou lembrar. Bom, eu criei essas árvores aqui, essas casas, e para trocar no lugar daquelas árvores lá, daquela caixa que eu tinha colocado. E essas árvores agora são as novas árvores que vão tomar posse lá no lugar das outras. Só que eu tenho que testar também, porque eu não passei. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então eu vou fazer basicamente o teste. Vou saber se isso vai funcionar agora. Vocês vão ver como é que funciona. Vou dar um Ctrl S aqui para finalizar a última parte. Tá. Vou selecionar todo mundo. Selecionar um por um. Se eu selecionar, eu posso selecionar todos de uma vez e depois sair clicando, mas eu vou selecionar um por um porque já passei por problema assim, então vamos evitar as complexidades. Tá. As árvores que eu quero por enquanto, eu vou colocar, eu podia colocar tudo aqui, mas eu vou colocar só as árvores, só para fazer esse teste. Os objetos selecionados, vou dar um File, eu vou exportar como FBX esses arquivos. Eu tenho uma pasta do meu projeto aqui na área de trabalho. Eu vou criar uma nova pasta chamada FBX. Vou abrir essa pasta. Aqui nas configurações eu vou colocar como somente os objetos selecionados. Eu vou deixar somente a mesh, esses holders aqui. O que é esse holder? Não, eu não vou deixar. Não vou marcar, só vou marcar essa mesh. Aqui, aplicar a escala, eu vou marcar FBX Unit Scale. Para frente aqui no Blender a gente utiliza para frente é o Y+, para trás é o Y-. Na Unity, para frente é o Z, Z+, Z-. Então no Blender é ao contrário. Então vamos imaginar que no Blender é o Z+, e aqui é o Z-, tá? E aqui é o X+, e aqui é o X-. Na Unity é o contrário. Na Unity é o plano que a gente conhece, natural, X+, X-, e aqui é o Y. Opa, conta aqui Z. Aqui é o Y-, aqui é o Y+. E o plano para frente e para trás é o Z+, e para trás é o Z-. Então esse aqui é o plano cartesiano. O que acontece aqui é o seguinte. Lá no Blender, nós temos a árvore. Vamos supor que a minha árvore está aqui, né? Tem as folhas ali. E quando eu passar essa árvore para cá para o Blender, se ela a ponta dela Z+ está para cima, se eu passar do jeito que está, ela vai chegar lá deitada dessa forma, com a ponta Z para cima. Então eu tenho que fazer com que nessa conversão eu importe para lá. Aqui está dizendo que na verdade a frente é o Z-, então ela vai estar deitada ao contrário. Então eu tenho que colocar Y forward. Vamos fazer um teste para ver se vai funcionar? Então tá isso. Y forward é aplicar scale, geometria. Eu não tenho nada finalizado. Eu posso desmarcar isso aqui se eu quiser, mas se caso você tiver mexido em alguma coisa no seu projeto que precisa de aplicar os modificadores, por exemplo, criei uma árvore, alguma coisa, coloquei um mirror. Já deixa isso aí marcado que ele vai aplicar, tá? Faz tudo certo. E aqui eu preciso colocar o nome desse material que eu vou enviar, que já está com a extensão FBX, então são as árvores. Opa! Aqui não entra acento. Árvores, eu vou colocar pinheiro assim, exportar.
No seu ele vai demorar um pouquinho, no meu também demora um pouco, mas não muito. Os cachorros. Eu costumo não gravar por causa disso. Ah, isso é 4 horas da manhã. Tá, vamos importar o material para cá. Nós temos várias formas de importar. Você pode clicar com o botão direito para cá e importar os assets, ou você pode ir lá na sua área de trabalho, você vai direto na pasta que você pegou do FBX, já está ali. Só que é o seguinte, eu estou trazendo somente a árvore, né, lá para Unity. Ó. Então eu posso jogar aqui, eu vou criar uma pasta, no caso, Create, clico com o botão direito, Create, Folder, Pinheiros está ali, jogo para cá. Só que se eu só jogar isso aqui lá para dentro, ela não vai puxar, ela vai puxar só os materiais, ela não vai puxar as texturas porque eu não coloquei as texturas. Então vocês que modelam aí, joguem as texturas junto. Alguém vai, se você vai passar para alguém, porque essa pessoa já pega tudo certinho. Então agora, ó, vou lá nas minhas texturas, porque não riam das minhas texturas. Então, vamos lá. Então, das minhas árvores aqui, quais são as minhas texturas? Dos meus pinheiros. É essa folha, tronco da árvore, essa daqui também. Quem mais? Bom, eu vou confirmar para que não tenha problema. Então, eu tenho aqui da 95.13. Eu posso vir em texturas e olhar ali, ó, 94. Ó, tem que arrumar isso aqui também. Eu nem tinha percebido isso aqui, ó. Calma aí. 94 folha da árvore. Deixa eu só verificar. Isso que é bom a gente verificar, tá vendo? Tô vendo em tempo real agora o que aconteceu. Cadê? Tá, é a primeira árvore ali, shading é a primeira árvore aqui. Às vezes a gente não presta atenção, mas eu não sei se eu tinha feito isso aqui de proposital ou não. Mas dá pra ver aqui agora. Ó, em shading eu vou ter uma certeza. Tá, eu tô usando aquela folha assim. Aqui é o 94, folha da árvore. Então, textura tá em 94 e aqui ele tá pegando 90 porque ele tá pegando outra textura. Então, eu vou dar um open. Da Unity, vamos lá em 94. Eu já fiz assim para não ter o problema. Eu não lembro o motivo. Bom, aqui para resolver, eu nem lembro mais como é que faz para ver isso aqui, mas para a gente ajustar essa ponta, tá vendo que a malha tá solta, você deixa do jeito que tá ali, aperta S e vai aproximando. Só que não tem só um, tem mais aqui, né? Se eu der um, deixa eu ver, T, clica aqui, select, seleciono, acho que, deixa eu dar um Alt, não, aqui não vai pegar. S, pegou todo mundo. E puxa, ele vai ficar bem centralizado. Não é obrigatório fazer isso, porque se a sua malha ficou do jeito que você quer, né? Você pode deixar. Só que aqui, fazendo isso, ela vai se ajustar perfeitamente, perfeitamente ao tamanho da folha. Então, você pode fazer isso. Não é obrigado. Estou fazendo agora porque eu realmente não vi antes. Eu acho que eu vi, mas eu provavelmente por algum motivo eu acabei deixando passar e por um motivo besta. Não sei se foi por causa do horário. Geralmente estou mexendo nessa hora, 4, 5, 6 horas. Às vezes eu começo a mexer no Blender, na Unity, por volta de umas meia-noite, 11 horas, e vou até as 7, 8 horas do outro dia. Então você faz muita coisa que você acaba ficando cansadão. E não realmente não percebe. Vou puxar aqui agora só para que fique certinho e vou dar uma olhada. Se não for, se der algum problema ali, é só dar um Ctrl Z. Se tiver alguém que mexe com o Blender aí, não me critique. Esses anos que eu mexo com o Blender, o meu conhecimento aqui é 100% autodidata.
foram poucas vezes que eu fui no YouTube para tentar, ou no Google, pesquisar alguma coisa para tentar resolver algum problema. Eu sempre fui lá, peguei a ferramenta sozinho, meti as caras de aprender. É a parte mais difícil, mas é bom que você aprende porque você sozinho, você decora os caminhos, você tá procurando, né? Você vai muito no tutorial, essas coisas aí, você meio que fica refém dos outros, de terceiros. Eu vou dar uma olhada na folha, ó. A folha agora tá bem melhorzinha. Vai ficar assim mesmo. Vou salvar, já tá tudo certo lá, mas vamos clicar aqui em save, salvar. Eu sei que agora tá da forma certa. Vou clicar aqui também por garantia. Então, ó, eu tô utilizando a folha 94. Então, vou pegar aqui a 94. Cadê? Essa daqui, ó. Ctrl C. Vou clicar com o botão direito aqui. Cadê? Windows, seta para esquerda. Vamos ver a pasta de novo. Windows, seta para direita, FBX e vou colocar a textura aqui, ó. Pronto. Voltamos ao Blender. E agora eu tenho o material aqui, que ali, no caso, já está marcado com 95. Eu já fiz isso para não ter esse problema. 95 está marcado com 2 quando eu clico, porque eu tinha dado um Ctrl J nos dois, depois eu vim separando tudo, então vim colocando o número. Talvez eu precise reajustar algumas coisas, porque alguns objetos aqui eles têm o mesmo material. Por exemplo, tem árvores aqui, ó, todas essas árvores pequenas, elas compartilham o mesmo material. Se eu vier lá em Shade, elas estão usando, elas tinham o material da folha e da casca. Então, como eu soltei o tronco, como eu retirei o tronco das árvores, agora elas têm um material único. Então 94 a folha, 95 o tronco. E agora se a gente for para outra que é igual ali, ó, tá usando o mesmo material, tá vendo? 94 as folhas e 95 o tronco. Então, subimos 94, 95, então a gente volta para cá, ó. A gente pega agora o 95, tronco da árvore, então vou dar um Ctrl C, vem para cá, Ctrl V. Vou olhar porque já errei bastante assim antes, não vou errar mais não. Acontece, né? Também. 0,95. 94,95. Opa, tem um 100 aqui. Opa, quem é? 100, vírgula, essa árvore aqui. Aqui tem uma árvore que está usando uma folha diferente. Deixa eu mostrar aqui, explicar porque eu estou falando. Eu estou usando aqui 4 modelos de árvores diferentes. Essa daqui tá solta, que é uma cópia da outra ali, dessa daqui. Só que ela tá com todas as folhas soltas. Cadê? Ué, será que eu juntei essas folhas? Não, por isso que é bom olhar. Então essa daqui eu já posso apagar porque é uma cópia. Essa aqui eu vou apagar. Eu juntei e nem percebi, só vi agora. Todas essas árvores aqui, essas 4. Poxa, eu apaguei a árvore, ela continua ali. Ah não, esse aqui é uma cópia da folha. O que eu apaguei aqui, mano? Os problemas aí, ó. Tá, você tá aqui. Ué? Vocês dois. Ah, não. Eu apaguei a caixa e os materiais. Eu cliquei aqui, ó, pra deletar a caixa e os materiais continuaram ali. Agora que eu me toquei.
essa daqui vai de arrasta. X e essa daqui também. Então, ó, que eu falei pra vocês que as folhas têm tamanhos e coisas diferentes, é por causa disso aqui, ó. Algumas estão retas e as outras estão curvadas. E aí são 3 modelos diferentes de folhas. E aí são 4 modelos de árvores. Bom, que eu vi isso aqui agora. Tá, então eu importei essas árvores. Eu vi o número 100 ali. 100. Eu não lembrava disso aqui, de onde que era essa árvore, mas... tá aqui também. São 2 troncos diferentes. 100 folha. Eu não tenho só uma folha, eu tenho 94 pinheiro, eu tenho 99 também, vamos dar um Ctrl C, só que antes disso, verificar. 99. Só falta não ter usado aquele do 99 ainda, só criei. Aquela eu não usei ainda, 99, então não vai pra cá. Então eu vou pegar essas daqui, esses materiais que já tá, o pinheiro já tá. Vou selecionar só esses 3, vou puxar e vou jogar aqui dentro. Pronto. Seleciono o modelo da árvore, eu posso colocar ali na cena direto. Aqui as árvores vieram pra lá. Vou resetar, que elas já vêm pro local onde eu criei lá no Blender. A diferença é que elas estão bem abaixo, porque eu estou usando os mesmos cálculos lá do Blender aqui na Unity, mas eu elevei um pouco o chão, porque eu não contava, lá não estou contando o oceano. Lá no Blender eu não estou contando esse oceano, então ficou meio estranho. Mas aqui eu subo, seleciono o objeto, né? Se não me engano tá em... é só olhar o terreno. Cadê? Não pode ser 14, será que é 14? Seleciona a árvore. Não é 14, era 4.1. 4.1. Isso aí, quase tudo tá em 4.1. Se eu selecionar o meu player... não lembro, tinha alguém que eu tinha já feito tudo certinho. Vou ter que subir mais. Assim mesmo. 4. Objeto selecionado. A gente vem para aqui na parte do... aqui, se caso vier câmera, você importar, você pode retirar. Você desmarca. Legado. Se você colocar aqui, ó, usar no legado e dar um apply, ele já pega as texturas que tá ali, que estão aqui. Então aqui no... é o F. Você lembra que eu falei para vocês aqui, ó, se eu não deixar transparente, o objeto fica preto. Então a gente precisa separar. É por isso que eu separo lá, né, no Blender. Eu não deixo tudo junto, então eu deixo as folhas uma coisa e a casca da árvore outra. Porque eu pegando essas folhas, eu consigo deixar... se a gente vem aqui, eu vou deixar tá em lit. Não. Deixa eu ver algo antes também aqui. Opa, transparente.
Então, ó, agora a diferença das folhas que elas estavam para como elas estão agora. Se eu colocar só em front, ó, tá em front, eu não visualizo, eu só vejo o que tá de frente. Então tem que colocar em both para ver tanto de baixo quanto de cima. Só que eu tô passando agora essas árvores para cá e eu não sei como que elas estão, né? O tronco da árvore eu posso passar o shader lá. Se eu pegar esse tronco, tá? Esse sim aqui eu não tô usando aqui. Eu tô usando. Bom, vamos descobrir agora. Vou selecionar essa árvore aqui, esse tronco. Eu vou pegar e colocar o shader que eu acabei de mencionar. Vou jogar a textura ali. Ah, tá. Deixa eu tirar essa textura. Já vejo quem é que tá com 100. Só tenho duas com 100, que são as novas árvores. É isso mesmo. Boa. Eu vou colocá-las agora. E aí não tem problema. Shader. Esse aqui. Pegar as de 100. E aí tem que ver a questão da luminosidade ali. Tá. Por isso que é bom compartilhar o mesmo material com algumas árvores, que você já resolve o problema de todas. Eu vou deixar pegando no sol sim. Só não posso pôr nas folhas, né? Porque as folhas são transparentes. Olha lá, é o problema que eu falei das folhas que elas não aparecem ali. Ai, cadê? Teve as. Cadê? Tem um negócio aqui que resolve isso aqui. Eu não posso deixar como. Ué, 0,5? Boa. Tem um monte de coisa que dá pra mexer aqui ainda, que eu vou resolver. Para que elas funcionem. Tá vendo? O material não pega ali, normal map, que eu ver isso aqui. Não é anormal, tá? Então vou tirar isso aqui. Puxa, se esse aqui vai bugar, vai. Tirar esse material daqui, vou puxar de volta. Tirar esse cara daqui. Nós temos as sombras que elas precisam aparecer. Detalhe aqui, transparente, opaco.
E agora... O padrão é 0.5. Chassi. Se nas folhas eu colocar o shader, ela não trabalha com transparência. Transparente fica muito estranho. Vou deixar assim mesmo. Bom, vamos lá ver o que acontece aqui. Eu devia ter jogado o personagem lá, mas vamos embora. Agora ficou uma paisagem razoável aqui. Vamos ver o desmatamento. Olha lá, na construção eu tenho as novas. O que há de novo, né? Eu tenho aqui o vazio. E lá no Blender eu construí essas pedras todas. Vão dar um diferencial bem grande. Tem pedra em um monte de lugar aqui também. Essas gramas, esses matinhos aqui também do mapa eu vou ter que espalhar melhor. Parece o sol de Zelda Majora's Mask, né? Desce rapidinho. O dia passa muito rápido. Vou ter que trabalhar um pouco mais nesse shader aqui, porque ele tá pegando a luminosidade total. E a luz da água do oceano, ela é diferente da luz que vem lá de baixo daquelas cachoeiras. Ó. Eu preciso trabalhar. Ou eu deixo o oceano igual a cachoeira, ou eu deixo a cachoeira igual ao oceano. Fiz primeiro o oceano, depois eu fiz as cachoeiras. Aí depois eu fiz essa daqui que tinha uma outra totalmente diferente. Preciso arrumar lá em cima também aquelas ondinhas lá. Na verdade eu preciso maximizar ele, alargar. Então ó, a questão aqui é dos pinheiros, ó. Tá pegando luz do sol? Eles estão brilhosos, tá pegando luz do sol. Pode pegar luz do sol. Vou usar isso aqui. Vamos lá. O que esse cara tá pegando? Vou copiar isso aqui para não perder. Esse aqui é o brilho da própria. É o brilho da própria folha. Eu vou ter que reduzir esse brilho. Bom, é isso mesmo. Nem mexer. Bom, já sei que tá ficando mais ou menos bom. Se der algum problema, eu vou ter que voltar para eu
o Blender para refazer. Agora, vou fazer um teste com as casitas. Deixa eu ver se tem mais de um material nessas casas. 36. Tá tudo aqui, 36. Objeto selecionado. File. Export. FX. Vou mandar como... Vou mandar com o nome certo que tá aqui, né? Ctrl C. Casca de árvore. Só exportar porque já está selecionado a pré-definição que eu fiz ali. Venho lá, vou pegar o 38, que é esse aqui. Ctrl C, Ctrl V, já deixo aqui. Então, esses dois para Unity. Podia criar uma pasta separada para cada um, né? Vou deixar assim mesmo. Pega aqui, ó, só solta aqui dentro. Vou resetar a posição, elas vêm ali daquele lado. 4.1. É isso mesmo, até as árvores também são 4.1. Ué, se só aquela veio com textura, significa que essa daqui tá com 37 e essa com 36. Essas duas, jogo pra cá. 36, seleciona o objeto. Obrigado, vou pôr um legacy aqui também. Tá. Eu vou extraindo os materiais, né, que eu posso jogar o material ali pra melhorar isso. Se você quiser melhorar alguma coisa, eu vou jogar o material direto. Mas essa daqui, 38. 38. Vou colocar o shader. E aí eu arrasto o 38 para cá. Eu vou colocar o 38 de novo. Dá uma qualidade melhor. Mas o certo aqui tem uma textura específica, tá? Pra jogar aqui. Só que eu tô colocando as duas vezes porque eu não vou ficar matando fazendo isso não. Posso mudar a coloração ali também da árvore. Trinta e sete. Trinta e seis. Vou colocar agora
Uma vez só todos esses troncos. Árvores broke. Exportar. Agora tem que ver quem é o material de cada uma. 91, 92, 90. 91, 92, 90. Tem mais ali, hein? 90, 91, 92. Ctrl C, eu sei que tem mais, mas vamos por partes. Noventa e três, 89, 93, 89, 93 e 89. Tá faltando um ali, ó. Porque, ó. 89, 90, 91, 92, 93. Certo? Se eu for olhar aqui, 89, 90, 91, 92, 93. Faltando um? Ah, tá certo aqui. Isso aí. Pego eles e arrasto. Para importar direto, ó, clico no botão direito, Import New Assets. Ele vai pedir o local, desktop, tá na ilha, FBX, e aí eu vou aqui, Árvore Broke. Já vem pra cá, aparece ali, fazer o mesmo esquema, jogo o material ali na cena, reseto 4.1, 4.1, elas já aparecem ali, exatamente no local que eu criei. E agora eu preciso colocar as texturas de cada um. Então esse aqui é 91. Falta assim o material sem o shader dele. Tinha que ter os... Não tá ouvindo. Eu podia exportar esses materiais. Ou não vou exportar. Deixei legado mesmo. Clicar. Acho que quando faço isso, ela já importa pra cá. Ok. Então esse cara aqui é o 91. Esse cara é o 92. Esse cara aqui é 90. Não gostei muito dessa cor aqui não. Ficou muito estranho. E tô vendo que tem algum problema aqui também. Não, na verdade é um buraco que... Está no chão. Eu vou trocar essa textura aqui, não gostei dela não. 93.
89. Ah, já tá. É uma cópia. Não gostei dessa textura aqui, ficou realmente uma bosta. Então esse. Ó, essas. Tem umas graminhas aqui do lado. Vou tirar essa grama aqui. Na verdade eu tenho vários tipos de grama, né? Pra caramba. A preguiça que eu falei antes. É a preguiça de agora. Tá. Tá, tô mudando do 46 ao 50. 46 ao 50. Só deixa eu verificar. Ah, tá escala. Esse grama aqui. Deixa eu precisar pegar as texturas desses caras aqui. Vamos verificar, porque às vezes, né? 46, 47, 48. Aí ele tá no grass aqui, porque o meu script lá, ele reconhece os sons. Então, para ele saber que ele tá no chão, tem um material tem que estar o material e a textura tem que estar como o chão, como ground. A água, water, a pedra rock, a grama como grass, e aí ele faz o som dependendo do ambiente que você tá, pelo script vinculando a tag. Por exemplo, aqui ó, no chão ele tem que estar com a layer ground. E aí ele reconhece que ele está no chão, mas para que ele possa saber que esse objeto aqui, o chão, ele tem esse som dessa grama, a gente clica aqui ó, e aí ele está como ground, grass. E aí ele reconhece o chão, que você pode colocar um chão para o ground e um chão, um volume, um som para o ground e um som para o grass. Mas no caso específico, o meu script ele vincula ao grass. Se eu for olhar lá no meu player, na parte de sons, aqui é o player sounds, então eu tenho som de grama, de água, de rocha e de madeira. Tem um som de pulo, tem um som de caindo, ataque 1, ataque 2, né? Que ele mexe a espada lá. Vamos puxar as texturas de novo. Então eu tenho do 46 ao 50. Isso mesmo, 46 ao 50. 46 ao 50. Eita, nós! Joguei no lugar errado.
Pode ser 50. Meu Deus do céu. Presta atenção. Pra cá. Meu Deus, tem uma por uma pra colocar. Se eu quiser com sombra, eu tenho que deixar opaco. Alpha clipping. Sombras. Meu Deus, uma por uma. Vocês começam no 46. Quem é o 46? F. Uma por uma. Ah não, não vou fazer isso aqui. Porque... Ou vou fazer... Tá, então esse material aqui é diferente. Aqui ele aceita o meu shader. O shader aqui vai ficar um cocô de dinossauro, né? Não, não vou deixar isso aqui não. Vai ficar muito ruim. Deixar natural mesmo. Nerlich. Não vai fazer diferença porque... Não vai. Essas outras configurações eu vou fazendo depois. Meu Deus, 46. 46 recebe a mesma informação. 47 já tem uma outra informação. Ah, esse aqui eu não pintei ainda. Não vou poder trazer essas florzinhas pra cá agora. Na verdade, nenhuma dessas folhas aqui eu pintei. Essa daqui tá certa, tá ok. Essa daqui tá... Vou deixar ela assim do jeito que tá. E a 48, aqui ó, do 48 ao 50, eu não pintei. Eu joguei só essa corzinha feia em volta. Tinha uma que eu pintei, mas eu não... Aqui. Essa tá feia pra caramba.
Se é o número 50 aqui, F. Ah, não tá legal não. Tá horrível. Deixa assim, depois eu troco. Bom, deixa uma observação que eu preciso pintar. Dá um play. Vou podia deixar esse cara lá, né? Como vai ter um monte de árvore aqui em volta, essa paisagem ela, não, ela vai ser basicamente imperceptível. Uma floresta, né? Essas gramas aqui estão altas pra caramba. É, eu tenho que mexer na luminosidade. Por que essa árvore tá brilhosa e as outras... Essa daqui tá boa. Shader. Rapaz, a quantidade de árvore que eu vou ter que colocar aqui. Ah tá, esse aqui tem que trocar também, ó. Esse aqui tudo é de arrasta. Portão da ilha. Portão da ilha é esse aqui por inteiro. É. Então o portão da ilha ele vai de arrasta também. Tá aqui, ó, FBX. Eu joguei tudo lá em cenário, né? Nem vi mais onde eu joguei essas texturas aqui. Pinheiras. Por que eu joguei esse cara aqui? Vou jogar lá FBX. Tá. Tá lá também. A grama aqui tá indo.
grama. Está dentro da. Tá tudo... Olha a bagunça que eu fiz aqui. Eu deixei tudo num objeto, numa pasta só. Árvore. Cemitério, grama, ilha, muro da entrada, pinheiro. Isso aqui tem que sair, tem que vir outras coisas aqui. Grama vai pra. Esses aqui são os objetos antigos, não são os novos objetos. Os novos objetos estão na Pinheiros. Esse grama aqui, ó, onde arrasta. Na verdade, eu podia trazer pra cá. Só que se eu apagar aqui tem material que vai dar problema. Então não vou apagar não. Vou trazer pra cá. Pinheiro, grass, grama, isso aqui. Árvore da entrada. Isso aqui vai de arrasta também. Porque fiz uma nova. Eu fiz uma nova não, eu fiz alterações. O portão da entrada. Vai de arrasta. E aí vem um novo agora. O portão de entrada tá aqui. É. Aqui. Vou dar um... Coloquei bastante grama, mudei bastante coisa aqui, então tem que fazer essa alteração lá também. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No 26, do 1 ao 26. Ctrl C, Ctrl V. Do 1 ao 26. Nós temos 96, 97, 98. 96, 97, 98. Ctrl C. Ctrl V. Ixi. Então vamos pegar... esses caras aqui. Então uma coisa que eu não fiz é selecionar todo mundo. O internal filter. Aplica para a qualidade ficar melhor.
E agora importar os materiais, os objetos. Então, Ctrl S, exportar FBX. Botão de entrada, exportar. Acessando o portão de entrada, joga na cena, reseta 4.1, beleza. Certinho. E agora colocar as texturas, tá? Seleciona objeto, legacy, aplicar, cria o material, selecionamos a rocha, 8 entrada, 1 por 1 aqui, tá como prefab. Shaders 1 e 1, 2, mesmo esquema. Isso que eu acho que ela tava melhor sem o shader aqui. Agora bom, as trepadeiras elas são transparentes. Transparente, especular. Transparente. Como não vai ver, vai ver, já em both. Você vem pro canto. Pilastras, musgos.
E agora quebrou as pernas aqui. 5. Opa, fica preto, transparente. Ué. Como assim? Ah. Ai, as graminhas safadas essas aqui. A primeira. Entrada, pedra. Árvore. Isso. Pedra, árvore, casca da árvore. E aqui. Mesh Collider. Trepadeira não. Pilastra sim. Musgos não. Pilastra sim. Colocar um colisor. E o restante não. Fazer um teste. Tá pulando muito alto. Que ele não reconheceu que ele pulou porque não tá como a layer ali como chão, então ele não reconhece. Ele dá essas bugadas. Opa.
Os que utilizam o mesmo material aqui já vão se reconhecer. E agora, com shader ou sem shader?